Bom dia, senhores. Há um ano e meio atrás, eu fiz vídeos sobre a produção da prata coloidal e a produção do ouro coloidal, usando o método que eu conheço, o método da eletrólise, mesmo sabendo que existem os métodos químicos. Desse eu não vou tratar, porque não é da minha expertise. Mas, o que acontece? Meio que eu vi que teve muita procura a esses vídeos, ainda mais porque nós passamos por uma fase muito difícil. Não vou me reportar sobre isso para que eu não seja apagado do YouTube, mas nós estamos quase que vivendo uma nova era. E, por acaso, esses produtos estão sendo bastante procurados. E com isso, muitas pessoas têm me procurado, muitos visitantes dos meus vídeos, procuram saber qual é a cor da prata coloidal. É claro que, junto a isso, está qual é a cor do ouro coloidal. Bom, muitos reportam de que eles estão encontrando fornecedores oferecendo prata coloidal incolor. E me pergunto, professor, qual é a verdadeira cor? Então, resolvi fazer esse vídeo com embasamento totalmente científico para que não reste dúvida sobre qual a cor da prata coloidal. E que fique, então, até um desafio. Se aqueles que produzem prata coloidal transparente, que façam um vídeo com embasamentos científicos, provando de que a prata coloidal pode ser também transparente. Muito bem, no caso, eu vou focar bastante o ouro coloidal. Por quê? Porque eu tenho aqui uma amostra do ouro coloidal que eu fiz naquela época. Está aqui. Há um ano e meio atrás vocês vão procurar e tem um vídeo sobre a produção desse ouro coloidal e que eu mostro, inclusive, no vídeo, a cor desse ouro coloidal, que é vermelha. Mas olha só, esse é o ouro que eu deixei repousando durante esse ano e meio. Olha a cor dele daqui. Então, se vocês olharem, está uma tonalidade mais para o azul violeta, sendo que ele tem uma outra característica que eu vou explicar no vídeo, porque que quando você vê dessa forma, ele parece escuro e, no entanto, aqui ele parece azul. É um efeito dos colóides, principalmente das nanopartículas metálicas que estão aqui dentro dessa solução, ou desse colóide aqui. Tá? Porque o colóide em si é um líquido com nanopartículas formando esse ambiente único, e eu vou explicar o porquê também que todo ele parece ser azul, quando na realidade apenas as nanopartículas teriam essa coloração. Muito bem, me sigam nesse vídeo aqui e muita coisa eu vou explicar usando talvez a intuição de vocês, porque eu não posso me valer da matemática. Equações de Maxwell bastante, peguei vários artigos, teses de mestrados, teses de doutorados, e tentei digerir para apresentar para vocês a explicação sobre a cor dos colóides. Então me sigam nessa aula, vocês vão gostar de aprender. Bom, senhores, para começar a aula nós vamos nos reportar à tabela periódica. É uma tabela que foi concebida pelos cientistas, no qual eles colocam, segundo a disposição eletrônica interna, todos os elementos conhecidos ali, incluindo, na maioria, metais. E desses todos os metais, existem 3 particulares que são mais focados, no caso dos estudos das suas propriedades ópticas, que são o cobre, a prata e o ouro. Se vocês olharem na tabela periódica, eles estão na mesma coluna. E por uma razão bem simples. Eles estão
Porque na última camada da disposição eletrônica, eles têm um elétron na sua camada de valência. Aqui eu não sei se poderia apresentar para vocês em nível de energia. Aqui todos os elétrons que estariam circundando os prótons do núcleo de cada um desses metais. E nós temos em cima de tudo a camada de valência e a camada de condução. A camada de valência é onde está o último elétron de um material. É chamada camada de valência. Acima dela é a camada de condução. O que significa? Significa que o elétron que está aqui preso na camada de valência, junto à outra rede de elétrons aqui, com seu prótonzinho, ou mais prótons, ele pode pular para a camada de condução, caso alguma energia venha a ser absorvida por esse elétron aqui. Isso é no metal. No semicondutor, esses níveis aqui são mais pronunciados, mas no metal tem uma característica. A camada de valência se superpõe à camada de condução. Ou seja, mesmo no zero absoluto, o elétron que está aqui na valência pode ir facilmente para a camada de condução e ser utilizado para a produção de corrente elétrica. Essa é a característica da camada de condução. É que ali os elétrons soltos, colidindo com os outros, eles podem ser orientados segundo campos elétricos dispostos para que ele faça um determinado percurso e, com isso, possa ser utilizado para energia. Isso é a camada de condução. Então, é aqui que nós vamos trabalhar. Tanto o cobre quanto a prata e o ouro, tem um elétron nessa última camada de condução. Um elétron é pouco, mas observe que qualquer material na faixa do nanômetro tem 10 elevado a 18 a 20 moléculas desse material. Ou seja, tem muito elétron sobrando. E esses elétrons, nessa camada de condução, eles vão fazer uma característica bem simples. Eles vão ser usados para a produção, para a geração de energia. Você pode facilmente deslocá-los através de campos elétricos de um ponto a outro, porque eles estão na camada de condução. Existem estudos, acho que, se não me engano, é um físico, Drude, estudou, modelou esse conjunto de elétrons que envolve um corpo metálico, associou aquela nuvem de elétrons aos gases nobres, tentou fazer uma relação entre o que acontece com as moléculas nos gases com os elétrons que acontecem nessa nuvem eletrônica. Foi um dos primeiros trabalhos, antes até de se estudar física quântica. Mas ainda hoje, nos livros, você encontra esses estudos lá. Mas o que acontece nessa camada de condução? E aí é que vem a história da cor. Quando você trata de nanopartículas, quando você já está no mundo da nanometria, você poderia chamar dessa forma, algumas características são peculiares daquele mundo, daquele universo. Principalmente as características ópticas. Então, o que acontece? Pega aqui. Vamos imaginar que esse seja minha nanopartícula, não importa, de um desses três materiais. Em volta dessa, na sua camada de condução, que ela é a mais extrema aqui, você tem uma nuvem de elétrons envolvendo ela. Esses elétrons, eles podem ser deslocados. Se você botar campos elétricos positivo e negativo, e esse nanomaterial, essa nuvem vai ser deslocada, como ela é de elétrons, no sentido
da placa positiva. E olha só o que vai acontecer de interessante, que antes ela era neutra, eletricamente neutra, porque você tem elétrons circundando todos os prótons aqui dentro. De repente, você colocou um campo elétrico positivo aqui e um negativo aqui, esses elétrons seriam atraídos por esse campo positivo, fazendo com que esta face daqui se torne mais negativa do que essa. Ou seja, aqui então você tem uma formação de um dipolo. Dipolo é isso, é um elemento que tem um polo positivo e um polo negativo. Esse campo elétrico, se sair rapidamente, isso aqui volta à característica de neutralidade, com os elétrons circundando igualmente em toda a superfície. Então, observa o que acontece no mundo da nanometria. Esse campo elétrico pode ser proveniente, por exemplo, da luz visível, aquela luz branca que a gente enxerga, que decomposta em várias cores através de meios prismáticos, você consegue ter bandas ali na faixa dos nanométricas definindo cada cor. Sendo que a cor vermelha você tem uma faixa em que o comprimento de onda é grande e o azul, o comprimento de onda é mais curto. Tá? Então aí vem a característica óptica. Quando uma luz visível incide sobre um corpo de prova, incide em cima de uma nanopartícula metálica, ela vai orientar essa nuvem de elétrons segundo o campo que está chegando. Observa, a luz, eu vou representar aqui por picos positivo e negativo, positivo e negativo. Então, ele está incidindo aqui. Uma hora o positivo está influenciando, outra hora o negativo. Então, as nuvens, a nuvem vai ter uma hora que ela vai para cima, outra hora que vai para baixo. Ela vai para cima, ela vai para baixo. Observe que ela tem uma força querendo voltar à neutralidade. O que acontece aqui, nesse exato momento, é que esta nanopartícula, devido a esse efeito de oscilação, que a gente poderia chamar até de ressonância do plasmon, que é essa plasma aqui, que existe aqui dentro, essa ressonância vai absorver essa luz que está chegando, mas não igualmente em todas as suas cores, e sim em alguma faixa específica que tem a ver com a dimensão dessa nanopartícula. Então, se a nanopartícula for pequena, ela vai absorver a luz azul. Existe até o termo de absorbância que os químicos ou os físicos usam para se referir a este efeito de ele absorver apenas uma faixa dentro de todo o espectro da luz visível, que é no caso do azul, porque essa partícula é pequena. Ela sendo pequena e ela absorvendo o azul, e é claro, as também cores próximas do azul, vai sobrar quem? O vermelho. Então, olha só, isto é importante que vocês entendam. Quanto menor a partícula que ela está chegando aqui, dessa nanopartícula metálica, mais próximo do vermelho é a sua transmissão. Você vai enxergar essa partícula como se ela fosse vermelha, quando na realidade ela está absorvendo o azul. Ao mesmo tempo, se essa partícula crescer, e ela ficar muito grande, quem vai excitar essa nuvem são as ondas, né, de frequências mais altas, mais baixas, que têm um comprimento de onda maior, mais adequado a uma nanopartícula grande, que é o vermelho. Então, essa esfera grande vai absorver o vermelho e o seu entorno e vai deixar passar o azul. Então, aqui está a característica que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Por que que o meu ouro, quando eu produzi,
ele era vermelho porque as partículas eram pequenas. E depois ele virou azul com o tempo porque aquelas partículas foram se aglomerando. E eu permiti isso porque, no final das contas, o meu vasilhame no qual eu coloquei era um vasilhame transparente. Eu deveria ter colocado num vasilhame escuro, para que a luz que viesse não forneça energia para que as nanopartículas se aglomerem. Então, com o tempo, essas nanopartículas teriam essa característica de se aglomerar. Então, eu mostrei para vocês que isso acontece, no meu caso, levou 1 ano e meio para transformar do azul, do vermelho para o azul. E assim é também na prata coloidal, exatamente o que eu estou colocando. Quando você tem a prata coloidal na faixa de nanômetro, de 20, 10, 20, 30 nanômetros ou menos, você vai enxergar aqui a cor amarela. Uma cor mais alaranjada. Por quê? Porque ela é pequena e vai absorver as frequências mais altas com um comprimento de onda mais curto. Por causa dos elétrons que estão naquela nuvem eletrônica e estão oscilando, fazendo absorvância dessa luz dentro das suas espectro, né? No caso, mais condizente com o tamanho da sua nanopartícula. Então, essa é a explicação do porquê você enxerga nanopartículas de cor. Ainda tem um outro estudo que mostra que essa nanopartícula está no meio dielétrico. No caso, o dielétrico é a água quase pura que nós usamos. Acontece que a onda eletromagnética, incidindo sobre essa partícula através do meio dielétrico, ela praticamente não distingue do seu corpo, a sua nanopartícula, do seu meio dielétrico. Ou seja, quando você vê como se fosse um sistema único. Então, a sua cor única, que seria a cor, a princípio, só da partícula, ela agora se dispersa sobre todo o meio dielétrico e por isso que todo o conjunto coloidal fica na cor da sua nanopartícula metálica. Essa é a explicação. No vídeo, no roteiro das aulas, tem algumas indicações de literatura, tentei pegar as mais simples, mas é o que eu peço, é o que eu digo para vocês. Tem muita matemática, essa matemática é indigesta, porque envolve estudos super recentes sobre essas propriedades, inclusive estudando essas propriedades da cor das nanopartículas para estudar todo o conjunto, o solvente, o soluto que está ali dentro. E é isso que hoje se estuda. Então, hoje, 2022, ainda tem muito estudo sobre isso. Tá? Então, entendam isso. A nanopartícula, ela metálica, no caso dessas três aqui, elas têm um elétron. Mas esse um elétron provoca essa nuvem eletrônica que vai produzir todos os efeitos de absorvância da luz visível dentro da sua faixa correta, fazendo com que a transmissão só se faça com a cor que não foi absorvida. Essa é a explicação do porquê. Agora, se por acaso você faz uma prata coloidal iônica, você tem prata iônica. O resultado da eletrólise, inicialmente, é uma prata iônica e ela é transparente. Aí eu peço para vocês, coloquem um pingo de gota de caro, porque essa substância vai fornecer o elétron que esta partícula metálica precisa, porque ela está na forma de íons e não tem aquele elétron. Se não tem aquele elétron, ele não tem a nuvem de elétrico e todos os efeitos ópticos também não existem. E é por isso que uma prata iônica é transparente, porque ela não absorve a luz, porque ela não tem aquele elétron que vai formar aquela nuvem que vai provocar esse efeito óptico. Então, senhores, essa é a explicação. No roteiro eu falo mais sobre isso, sobre como isso até começou. Um dos primeiros trabalhos está lá reportado, é uma cálice de vidro,
que ele é vermelho quando a luz incide por trás, ou ele chama verde quando incide pela frente. Mas naquele vidro você tem nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata. Então você já tem esse conjunto. É o caso que eu mostrei para vocês ali. Aquela jarra contendo ouro coloidal azul, você enxerga ela quando eu transmito a luz dessa forma. Quando eu transmito aqui, a reflexão não existe. Então é escuro. Mas se eu tivesse lá um composto de nanopartículas de prata, provavelmente uma cor iria aparecer. Ainda não fiz o teste, que eu não quero contaminar a minha amostra, mas provavelmente isso possa ser tema de outra aula. Então, colegas, eu espero que eu tenha explicado para vocês o efeito da cor na prata coloidal.